O Ministério da Educação afirma que erro no Enem está corrigido. Cerca de 6 mil candidatos foram afetados. A atriz Regina Duarte se encontra com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro para falar sobre a proposta de assumir a Secretaria Nacional da Cultura. Quase 30 presos escapam do maior presídio do Acre. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. A atriz Regina Duarte, convidada para assumir a Secretaria Nacional da Cultura, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro e fez um acordo para conhecer a sede da Secretaria em Brasília. O ex-secretário Roberto Alvim foi demitido na semana passada depois de divulgar um vídeo com cópias de trechos de um discurso nazista. Uma rápida reunião no Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ao lado do Aeroporto Santos Dumont, deixou o acordo encaminhado. Assim que deixou a base, o presidente Jair Bolsonaro anunciou nas redes sociais que a conversa com a atriz Regina Duarte foi excelente e que se inicia um noivado que trará frutos para a cultura do Brasil. Antes do encontro, a atriz já havia publicado que queria ter uma conversa olho no olho com Bolsonaro. Apesar de não responder se aceitaria o convite para assumir a pasta da cultura, Regina Duarte escreveu: "Vambora, com muito amor no coração". Ao publicar a mensagem, Regina Duarte fez uma homenagem ao santo padroeiro do Rio, São Sebastião, comemorado hoje. Mas na publicação, trocou a imagem pela de Santo Expedito. Após a reunião, o Palácio do Planalto anunciou que um novo encontro foi marcado para quarta-feira, desta vez em Brasília. Regina Duarte vai à capital para conhecer a estrutura da Secretaria Nacional de Cultura. Se aceitar o convite, a atriz vai substituir o ex-secretário Roberto Alvim, demitido depois de gravar um vídeo com referências nazistas e um discurso com trechos semelhantes aos usados pelo ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. Mais cedo, antes de se reunir com Regina Duarte para oferecer o cargo de secretária nacional de Cultura, Bolsonaro também esteve no Distrito Naval para uma reunião com o comando da Marinha e no Palácio da Cidade para um encontro com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. As duas agendas foram fechadas para a imprensa. Nós expomos a ele o Rio de Janeiro, as dificuldades na parte econômica, a causa da saúde, as parcerias que gostaríamos de fazer também na parte da infraestrutura, de obras, de esporte. Temos muita coisa a fazer juntos. O Ministério da Educação afirmou que o erro no Enem já foi corrigido e, por isso, foi mantida a abertura das inscrições para o SISU para esta terça-feira. A repórter Carolina Guiar tem mais detalhes. Quase 6 mil estudantes foram afetados pelo erro na correção das provas do Enem. Isso representa 0,15% do total de alunos que fez a prova. Os prejudicados se concentram principalmente na Bahia, no município de Alagoinhas e em Minas Gerais, em Viçosa, Ituiutaba e Iturama. O MEC garantiu que já revisou todas as notas, por isso manteve a abertura das inscrições do SISU para esta terça-feira. Apenas prorrogou o prazo de sexta, o prazo final de sexta para domingo. O SISU é utilizado pelas universidades para fazer seleção numa espécie de vestibular, que ele usa a nota do Enem. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, garantiu que a digitalização do Enem vai evitar que esses erros se repitam. Com a implementação do Enem Digital que nós estamos fazendo a partir desse ano de 2020, esse tipo de ocorrência vai deixar de existir, porque a gente vai deixar de ter essa movimentação de papel. Isso tudo vai ser feito através de sistemas. Então, a gente vai ter mais confiabilidade no sistema a partir da implementação do Enem Digital. Além do que, com o Enem Digital, também nós vamos proporcionar que o aluno faça a prova em vários dias, várias etapas ao longo do ano. Ele não vai ter somente uma prova por ano, como é feito hoje. Nessa segunda-feira, o governo do Espírito Santo declarou estado de calamidade pública em 4 municípios, depois que a chuva que atinge o estado desde sexta-feira deixou um rastro de destruição. A medida é adotada quando existem danos à saúde e aos serviços públicos e facilita o acesso a recursos federais e estaduais para os trabalhos de reconstrução. Várias regiões estão com as suas tomadas pela lama. 1.600 pessoas tiveram de deixar suas casas. O estado registrou 6 mortes e 5 moradores continuam desaparecidos. Em Belo Horizonte e na região metropolitana da cidade, essa segunda foi de limpeza e de calcular prejuízos causados pelo temporal do domingo. Vídeos feitos pelos moradores flagraram o rio Arrudas formando ondas e transbordando. Essa avenida desapareceu. Na Vila Barraginha, a água arrastou carros e inundou casas.
As barracas de uma feira livre foram levadas pela correnteza. Uma família ficou ilhada e teve que ser resgatada de helicóptero quando o teto do imóvel desabou pouco antes dos moradores serem içados pelos bombeiros. Apesar do susto, ninguém se feriu. E olha, a Justiça condenou João de Deus a mais 40 anos de prisão por crimes sexuais contra 5 mulheres. A defesa do médium disse que ainda não foi notificada, mas que irá recorrer. João de Deus já foi condenado em outros 2 processos, o primeiro por posse ilegal de armas de fogo e o segundo por abuso sexual. O médium de 78 anos está preso desde o dia 16 de dezembro de 2018 e nega as acusações. A crise da água no Rio de Janeiro pode ter sido sabotagem. Essa é a afirmação do governador do estado, Wilson Witzel. Witzel não apresentou provas, mas disse que o problema na qualidade da água pode ter relação com uma tentativa de manchar a imagem da SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos. A empresa vai passar por leilão para ser concedida à iniciativa privada. Há muitos interesses envolvidos, nesse leilão e eu pedi à polícia que apurasse. A polícia está apurando, o Conselho de Administração da SEDAI vai fazer uma investigação rigorosa, uma auditoria, para que a gente possa entender como que quem já está trabalhando lá há anos pode ser surpreendido por um fato que é previsível. A privatização da SEDAI foi uma das condições para que o governo do Rio de Janeiro entrasse no regime de recuperação fiscal proposto pela União em 2017 e está previsto para esse ano. A empresa abastece a capital e a região metropolitana. Para resolver o problema da qualidade da água, está sendo montada uma estrutura para aplicação de carvão ativado na estação do Guandu. Esse tratamento vai retirar a geosmina, que é uma substância produzida por algas em mananciais, que altera o cheiro, a cor e o sabor da água. Subiu para 21 o número de casos investigados por suspeita de intoxicação pelo consumo de cervejas da marca Baker de Belo Horizonte. Familiares das vítimas começaram a ser ouvidos já pela polícia. 4 pessoas foram ouvidas até agora. Também nesta segunda, o delegado responsável pelo caso encaminhou à Justiça um pedido de exumação do corpo da moradora de Pompeu, no Centro-Oeste mineiro, que morreu no dia 28 de dezembro do ano passado. A morte aconteceu antes dos resultados confirmarem o dietilenoglicol nas cervejas recolhidas nas casas das pessoas intoxicadas. São 21 casos notificados. 17 pacientes estão internados em estado grave e 4 morreram depois de consumir a Belo Horizontina. Segundo o Ministério da Agricultura, 32 lotes de 11 produtos fabricados pela Baker deram positivo para o dietilenoglicol. Todas as marcas da companhia, com data de validade até os próximos 7 meses, tiveram a comercialização proibida pela Anvisa. O gerente de uma casa noturna em Mauá, na Grande São Paulo, foi morto a tiros por um frequentador. 3 funcionários também ficaram feridos. De acordo com a polícia, depois de uma discussão com os seguranças, o cliente saiu e ficou dentro do carro com um som alto em frente ao estabelecimento. O gerente e os funcionários foram baleados ao sair para ver o que estava acontecendo. Cleiton Quinto morreu no hospital. O autor dos disparos foi preso. 26 detentos conseguiram escapar do presídio Francisco de Oliveira, em Rio Branco, que é o maior do estado. Até agora, apenas um foi recapturado. Os fugitivos fizeram um buraco na cela e usaram cordas feitas de lenços para descer pelo muro. A fuga aconteceu depois do assassinato de 7 pessoas no fim de semana na capital. Vamos falar de esporte. O Flamengo estreou no Campeonato Carioca com um empate sem gols diante do Macaé. Só que a torcida do Mengão está tranquilaça ali, gente. A equipe principal ainda está curtindo férias, só que o técnico Jorge Jesus já voltou para o Brasil. Olha ele aí, o Mister desembarcou no Rio de Janeiro e avisou. O maior clube do mundo tem que continuar a ganhar títulos. É isso a nossa ideia. Tá certo, Jorge Jesus. Agora me diz uma coisa, como é que tá a negociação para renovar o contrato que vai até o meio do ano, hein? Vai ficar ou não? Vamos acabar com essa especulação e quero que todos os flamenguistas percebam isto. E estou a chegar ao Brasil e seguramente nós estamos em sintonia e vamos conversar, não vai haver problema. O treinador flamenguista perdeu o Reinier, negociado com o Real Madrid, só que ganhou bons reforços aí. Michael, revelação do último Campeonato Brasileiro, foi anunciado oficialmente.
Além dele, o atacante Pedro Rocha e o zagueiro Gustavo Henrique já foram apresentados para a torcida no Maracanã. Não é fácil qualquer jogador no Brasil entrar na equipa do Flamengo. Eles vêm acrescentar qualidade ao plantel e estamos muito satisfeitos, e eu estou muito satisfeito particularmente com a direção, de ter conseguido já estes jogadores para melhorar o nosso time. E para ficar melhor só falta uma coisinha: o Gabigol acertar a permanência no time carioca. Um dos principais nomes aí da equipe na última temporada, o camisa 9, que tem vínculo com a Inter de Milão, ainda não definiu onde vai jogar. A minha chegada hoje ao Brasil, vou ter a possibilidade de conversar com ele, tenho uma confiança muito grande nele, tenho um carinho muito especial por ele, como tenho por todos os jogadores do Flamengo, e de certeza que eu vou conversar com ele. É tentar convencer então o Gabigol a ficar e deixar o Flamengo ainda mais forte em 2020. Já disse uma vez em Portugal, vou dizer novamente, o maior adversário do Flamengo para o ano vai ser o Flamengo. A Justiça de Minas Gerais liberou o goleiro Bruno para assinar contrato com o Operário Várzea Grandense, que é um time de Mato Grosso. Condenado a mais de 20 anos de prisão por participar da morte da modelo e ex-namorada Elisa Samúdio, Bruno cumpre pena em regime semiaberto. O Conselho dos Direitos da Mulher de Mato Grosso repudiou a contratação. Diante da repercussão, o operário vai bancar um avião particular para que o goleiro viaje até Mato Grosso. A data da chegada dele em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, ainda não foi definida, mas deve ser ainda esta semana.